Muito boa tarde a todos e a todas, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, senhores vereadores, que nos acompanham através da TV Câmara. Nesse momento, nós estamos reunidos para mais uma audiência pública, com fundamento na Lei 12.721 de 2000, de autoria do vereador Lineu Navarro, e eu estarei presidindo essa audiência em nome do presidente Júlio César, que participa nesse momento de uma audiência pública no Ministério Público da cidade. Hoje nós estamos recebendo o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o ex-vereador José Paulo Gomes, a quem eu já convido para que venha compor aqui a mesa dos trabalhos, acompanhado da sua chefe de gabinete, Carla Campos. Por favor, aqui à minha esquerda. Convido também o Herbert Novaes, diretor do Departamento da Pessoa com Deficiência, que possa também compor a mesa. Quero citar aqui a presença do diretor de Inclusão Social, Américo dos Santos, que também nos acompanha aqui, é lá da Secretaria. Agradecer a presença dos vereadores Robertinho Mori Roda, vereador Dimitri. Temos aqui no plenário também o Eduardo, assessor do vereador Leandro Guerreiro, e também assessora do vereador Marquinhos Amaral. A dinâmica dessa audiência será a seguinte: eu pergunto ao secretário se 15 minutos é o suficiente para uma exposição inicial, para uma prestação de contas, né, as pessoas que estão aqui e também aqueles que nos acompanham em casa. Tudo bem, 15 minutos, Zé Paulo? Se não for suficiente, a gente também abre, dilata um pouco o prazo, né, para que você possa ter a apresentação. Então, de imediato, eu passo a palavra ao secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, para que faça a sua exposição sobre as ações, programas e projetos da sua secretaria. Aperta embaixo. Aí, vê se está falando. Acho que está bom, né? Boa tarde a todos. Senhor presidente João Miller, população que nos acompanha, todos os presentes. Uma boa tarde aos vereadores, aos assessores. Eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre a pessoa com deficiência. Nós sabemos que desde sempre os deficientes são alvo de discriminação, de segregação social, de todo tipo de problema que os tira do contexto social, né, dos direitos que hoje já foram adquiridos através de lei. Nós sabemos que os nossos próprios indígenas no passado, e até mesmo algumas tribos até agora, quando a índia lá dá a luz na mata, ela já observa se o neném está perfeito ou não. Se ele apresentar algum problema, ela já elimina ali mesmo, já deixa lá e volta sem nada. Nós temos muitos outros casos, né? Na Grécia Antiga, tinha uma região chamada Peloponeso, onde prevalecia o militarismo. E tinha 3 povos que viviam naquela região e que, por causa do militarismo, eles só aceitavam pessoas perfeitas. Então, as próprias mulheres eram treinadas em academia, no militarismo, para que fossem fortes e dessem também filhos fortes, para continuar todo aquela região, né? Preservar aquela região. Então, sempre que nascia uma pessoa, ela era observada. Se fosse normal, ela já era selecionada e colocada para seguir alguns ritos lá. E o Estado, logo aos 7 anos, tomava conta dela, né, e seguia todo aquele processo. E se fosse imperfeita,
o próprio Estado já fazia uma vistoria e já eliminava imediatamente. Então, nós vemos que sempre o deficiente é considerado assim, né, alienado, ele é alienado, ele atrapalha, ele é desconsiderado pelas famílias, muitas vezes abandonado. E com o passar dos tempos, muitas pessoas corajosas vieram tomando posição para tentar mudar isso, numa época muito difícil, em que nem se pensava, se falava sobre alguns direitos para os deficientes. Nós tivemos muitas pessoas importantes. O próprio Beethoven, quando ficou surdo, foi feito várias investigações e vários projetos para descobrir algum aparato que fizesse com que ele pudesse voltar a um mínimo possível de audição. E foi justamente nessa época que ele conseguiu o seu melhor trabalho, né, a sinfonia mais famosa, graças à adaptação de algumas coisas lá que melhoraram um pouquinho a sua audição. Nós temos aqui no Brasil, a Dorina Novil, uma pessoa que nasceu em 1919, viveu agora até 2008, ela ainda não chegou a ver a criação das secretarias, estava no início. Mas ela foi uma pessoa que ficou cega aos 16 anos, se casou, teve 5 filhos, se formou nos Estados Unidos na área de educação especial, com ênfase para a inclusão. Ela criou o curso no Brasil para educação especial, visando também a inclusão nas escolas. Tudo isso numa época que nem se pensava. Não tinha direito nenhum. E temos também uma outra pessoa notória, que é o presidente Franklin Roosevelt. Ele adquiriu uma poliomielite em 1921 e ainda conseguiu, em 1933, se eleger presidente dos Estados Unidos. Até 1945 ele foi presidente, mesmo com deficiência de poliomielite. E ele pediu ao povo americano para que pudesse fazer uma doação de 10 centavos de dólar, para que ele pudesse criar uma fundação para pesquisar cientificamente e lutar contra a poliomielite. E até hoje funciona essa fundação, e graças a isso, a coragem, a vontade desse homem, nós temos a poliomielite quase, se não eliminada, muito reduzida no mundo, né? Ficando apenas em alguns lugares onde a pobreza é muito grande e não há possibilidade de tratar como deveria. Então, nós vemos que existe uma luta, e as pessoas, mesmo com deficiência, elas demonstram o seu potencial para que vamos revertendo isso, né, ao longo do tempo. As leis modernas hoje já nos dão muitos direitos, apesar de nem sempre ser possível cumprir as leis, mas hoje nós temos já esse direito. Da nossa defesa, direito de igualdade, de locomoção, de tudo. Isso é muito importante para nós. Então, nós percebemos que as secretarias, esse movimento pelas secretarias da pessoa com deficiência, começou nos Estados Unidos teve uma convenção dos direitos da pessoa com deficiência lá em 2007, e depois, no Brasil, foi aprovada essa convenção pelo Congresso em 2008, e em 2009 foi aprovado pelo governo federal. E aí foi onde foi criada a Secretaria, um órgão do Ministério Social, né? O Ministério dos Direitos Humanos, e foi criada essa Secretaria da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida a nível federal, e na sequência o Serra criou em São Paulo, no seu mandato, também a secretaria, e hoje nós temos lá uma secretaria importante, com muitos programas, né? Programa para implantação, reabilitação dos deficientes, implantação de órteses e próteses, que é o programa da Lucy Montoro. Então, nós vemos que estamos avançando. No caso nosso, aqui em São Carlos, nós trabalhamos com vários eixos principais, né? Que é a defesa da pessoa com deficiência,
né, a questão da saúde, a questão do desenvolvimento pessoal, intelectual, né, profissional, a questão da acessibilidade, tudo isso a nossa secretaria tem preocupado e atuado para que as coisas aconteçam, embora muitas vezes as coisas são difíceis, né? Eu, enquanto vereador nessa casa, viu, João Miller, acho que você lembra, se me permite tratar assim, eu consegui, com o apoio de todos da casa na época, aprovar a lei de rebaixamento de calçadas, com o apoio do prefeito Melo também, consegui aprovar a lei do cão-guia, conseguimos, na época da Renascença, a implantação, a primeira vez que se fez alguma coisa assim, a implantação de 2 vans adaptadas a um micro-ônibus, que depois foi se tornando assim, adaptações em todos os ônibus, né, devagarzinho, né, e ainda falta muito, porque eu considero que esses ônibus aí vivem aí com os elevadores quebrados. Pela experiência que eu tenho na área de mecânica industrial, eu acredito que esses elevadores não são bem dimensionados, porque vivem quebrando, não é normal isso. Na indústria nós produzimos máquinas para produção, que depois de prontas, apenas com algum reparo de manutenção preventiva, preditiva, nós conseguimos fazer ela trabalhar 3 períodos, trabalhavam indefinidamente, sem quebrar. Se um elevador de um ônibus que quebra toda hora e carrega talvez 10 pessoas por dia, se eleva umas 10, sei lá quantas vezes, que eu não tenho esses dados, mas é impossível quebrar tanto desse jeito. Então, alguma ação vai ser preciso ser feita, viu, presidente? Para que dê uma olhada nisso, seja revisto esse dimensionamento, se é por causa de preço, de fabricação, alguma coisa, mas não pode. O deficiente não pode ficar no ponto esperando, passa um ônibus com o elevador quebrado, ou as pessoas têm que levantá-lo lá para dentro do ônibus, que é uma coisa muito desagradável, e nós precisamos lutar contra isso. E a nossa secretaria está imbuída disso, sabe? Nós estamos conversando com a universidade para ver se conseguimos fazer um projeto nessa questão de redimensionamento dos elevadores, que é importantíssimo. Nós temos, quando eu cheguei à secretaria, eu implantei um sistema tudo com a anuência do prefeito municipal, que tem nos dado todo o apoio, sabe? Um cadastro para cadastrar os deficientes. Nós não temos, na nossa cidade, um dado concreto. Nós sabemos que são 20% da população, meio a meio entre os deficientes e os idosos com mobilidade reduzida, em torno de 36 mil, 34 mil aproximadamente. Nem o IBGE tem esse censo, é uma estimativa que nós temos, né? E, então, com esse cadastro, a gente pretende chegar, melhorar, aproximar isso. Embora o deficiente seja uma pessoa difícil, né? Eles só procuram as coisas quando a necessidade bate. Então, é demorado. Nós temos muitas vezes que ir buscá-los nos locais, porque não aparece com tanta facilidade. Então, com esse cadastro, nós visamos fazer um censo, né? Ter uma certeza para que nós possamos ter uma dimensão, mesmo para fazer o orçamento, ver a necessidade da secretaria. Nós precisamos saber das necessidades reais dos deficientes, e é importante a gente ter esse cadastro. Por isso eu lutei por isso desde o começo, foi a primeira ação minha na secretaria. Nós temos lá também um programa de atenção, de interpretação de Libras, que é levado para todos os lugares do nosso município. As pessoas requisitam dos mais diversos locais, né, como Santa Casa, maternidade, centro de especialidade, até a Defensoria Pública, Ministério Público. Todo local que tiver um surdo precisando, né, a gente acolhe, atende, e às vezes até é necessário dar uma acertada nos horários, porque nós temos só um intérprete. Nossa secretaria é muito reduzida. Hoje nós estamos, inclusive, sem a nossa assistente administrativa, que pediu exoneração porque foi estudar fora, e ainda não temos ninguém para colocar no lugar. Nós estamos aguardando um concurso agora aí,
Então, o nosso trabalho lá é bastante apertado e temos que fazer tudo, né? É como se diz na gíria aí, você tem que chutar a bola e ir lá e marcar o gol ainda. Nós tentamos de tudo. Infelizmente, é assim e nós temos que encarar. Temos também o curso, o Herbert, ele dá para as secretarias, né, em parceria conosco, visando um bom acolhimento dos deficientes nos departamentos da prefeitura, treinamento de Libras. Nós já demos um treinamento completo para a secretaria aqui do Bragato, de Emprego e Renda, Trabalho, Emprego e Renda, e agora atualmente nós estamos lá no SAAI, com 2 turmas, já no curso já avançado. Além do treinamento de Libras, no meio do curso a gente dá umas instruções gerais de como acolher todos os tipos de deficiência, os cegos, os cadeirantes, todo mundo. E é uma coisa importante, né? Visa um bom acolhimento nos órgãos públicos. E nós pretendemos ir de secretaria em secretaria. A Secretaria de Saúde talvez seja a próxima e a Secretaria de Educação já tem lá contratados vários profissionais que são intérpretes educacionais. Eles nem podem sair de lá porque é desvio de função. Então, eles trabalham só para a Secretaria de Educação. Nós temos também lá na Secretaria, nós mantemos uns espaços que para umas oficinas para treinamento de artesanato. Nós temos uma professora voluntária, Nadir, que toda segunda-feira ela vai lá para dar o curso para um grupo de deficientes. Temos também um outro espaço onde é dado curso de música, de coral, tem o grupo maior que participa lá, é de cegos, inclusive, e temos esse espaço. Nós temos também lá, compramos com a doação aqui de uma emenda do vereador Lucão, umas cadeiras de roda especial para dança. Eu queria, inclusive, enfatizar que essas cadeiras, elas são importantes. Às vezes as pessoas falam, mas é da dança para deficiente. Não, ela é importantíssima, porque, na verdade, essas cadeiras, além dela proporcionar a dança, uma técnica, ela também é terapêutica. Ela trata o deficiente como dando mais equilíbrio, dando equilíbrio emocional, equilíbrio físico. É como se fosse quase que uma ecoterapia. A ecoterapia é mais complexa, né, e mais completa, porque trata-se de um animal vivo e dá uma outra ênfase. Mas as cadeiras também proporcionam um bom trabalho de terapia para os deficientes que precisam disso. Entende? Não é só o problema da dança. Então, nós estamos lá com essas cadeiras, aguardando um momento para que nós possamos contratar pessoas que possam dar esse curso lá, e a Secretaria precisa ter capacidade financeira. Inclusive, viu, presidente, só recebemos verba lá até hoje do Lucão e do vereador, como é que chama ele? Everton, né? Que nos deu lá R$10 mil, que também foram convertidos em cadeira de rodas para as pessoas. Nós temos cadeira de banho, até mesmo um programa de cama hospitalar que a gente quer implementar, né? Mas falta verba. Então, gostaria de pedir a essa casa que considerasse isso, um pouquinho de cada um que nos mande. Depois nós vamos mencionar sempre as pessoas que contribuíram para beneficiar os deficientes. É importante. Tem pessoas que estão em cama lamentável, não tem como conseguir uma cama hospitalar. Nós pretendemos, daqui para frente, estar ajudando essas pessoas, desde que, sempre como programa social. As pessoas que até 3 salários mínimos, nós atendemos lá, fazemos o possível para atender e não deixar ninguém de fora. Temos atendido, inclusive, pedidos aqui de vários vereadores. Hoje mesmo foi lá buscar uma cadeira, a pedido de um vereador. E nós estamos atendendo lá. Tá? Nós temos também um programa de parceria com as secretarias, com a Secretaria lá de Comunicação. Nós fazemos lá a revisão de folders, de qualquer documento que esteja muito técnico e tal, precisa ser transformado numa linguagem mais
acessível para a população comum, nós fazemos esse trabalho lá também. Tá? Temos publicando já em breve aquela lei do espectro autista, né, de fila de preferências. Lá nós temos, inclusive, um modelo de placa que vai ser obrigatório em todos os estabelecimentos. Já na verdade, mas a lei ainda não foi publicada, né? O decreto de regulamentação vai ser publicado em breve, já está lá na Secretaria de Governo. Nós vamos passar a notificar os estabelecimentos e fornecer, inclusive, um adesivo em parceria aí, para que não cause ônus para a Secretaria. Nós vamos fornecer um adesivo na primeira notificação e depois, no futuro, quem não cumprir vai passar a ser multado, né? Nós temos a lei do nosso fundo da pessoa com deficiência, que foi aprovada aqui, já está completa, demorou muito a Receita Federal para fazer o CNPJ, a abertura de conta, mas está pronta agora. Inclusive, eu trouxe aí um documento que eu vou deixar ali na Secretaria, para que qualquer verba que for possível aí possa ser passada já direto para o nosso fundo, com o número de conta e tudo. E aí vai nos ajudar bastante nesse sentido aí. E também nós temos parcerias com outras entidades, o Senai, por exemplo, né, para estar ajudando na formação, porque nas indústrias existe uma cota para os deficientes, dependendo da quantidade de funcionários. É de 2% a 5% acima de 100 funcionários. E muitas indústrias não conseguem preencher sua cota porque são muito técnicas e precisa de profissionais com formação especial. A João Farber mesmo tem lá a solicitação de um mecânico com deficiência e não conseguiu até hoje preencher. É uma dificuldade conseguir. Então, nós estamos fazendo o possível para ajudar. Nós temos já um projeto lá, já está lá no jurídico, DNJ, para que possamos fornecer uma bolsa. Eu separei no nosso orçamento R$100.000 por ano para fornecer uma bolsa. Hoje, com R$600, R$700, a gente consegue colocar uma pessoa, um salário mínimo, que talvez seja o que nós vamos pretender fornecer, uma pessoa que não teria condições de estar na faculdade, está fazendo uma faculdade. É um sonho nosso, nós queremos, a todo custo, conseguir implementar isso aí. E com esse fundo, talvez, nós consigamos também alguma verba das indústrias. Nós sabemos que tem lei que beneficia. Nós vamos estar fazendo assim um trabalho junto do comércio, junto das indústrias, para que talvez possam repassar algum fundo para nós. E mesmo a Justiça também tem um fundo de multas que possa talvez nos ajudar também. Nós vamos estar trabalhando todas essas questões aí. Nós temos também um trabalho junto com a Secretaria de Transportes, né, que é para a fiscalização da questão dos ônibus, e um trabalho que nós vamos ter que fazer agora até 2019, no final de 2019, que é a questão da mobilidade urbana. Isso vai precisar, quem está fazendo é o COCA, com verbas e tudo, e nós vamos acompanhar para não deixar as coisas escapar. Fazendo o possível para ajudar, né? E vamos acompanhar essa questão aí. Estamos também com um projeto já desde quando eu entrei com a Universidade Federal para trazer o programa Luci Montoro para São Carlos. A universidade já está esperando isso, ansiosa. Está tudo certo já. Lá tem um espaço que nós descobrimos que já tem umas máquinas até obsoletas, porque já faz 10 anos que está lá, foi comprada na época do PT e até hoje não funcionou. Não funciona. Não sabemos se está obsoleta ou não, vai vir uma equipe de lá para verificar, de São Paulo. E por causa dessa questão de eleição, né, do governador ia sair e tal, ficou paralisado. Agora, com o novo governador, a gente já pediu a remarcação de uma nova audiência para dar uma sequência. Tem o apoio do prefeito, que vai conosco, o secretário de Saúde também vai conosco nessa empreitada aí,
Nós vamos fazer o possível, é uma coisa importantíssima se nós conseguirmos, porque vai atender 10 cidades da região, vai servir para que a universidade possa, inclusive, fazer curso de extensão e as coisas internas deles lá. É importantíssimo. E vai dar uma certa facilidade. Hoje é só na CD em São Paulo que se faz uma prótese, uma órtese, e em Ribeirão Preto tem que passar primeiro por Araraquara, uma correria e um vai e vem sem fim. Os custos aumentam muito com viagens e é necessário, é importante a gente conseguir trazer isso para São Carlos. Precisamos também do apoio aqui da Câmara para isso, né? E vamos trabalhando forte nisso aí. Acho que basicamente também tem uma outra coisa, presidente, que nós vamos começar a fornecer um atestado de acessibilidade para as empresas que precisam. Nós temos empresas que trabalham com DETRAN, por exemplo, coisa pública, que está sendo exigido. Eles não vão aceitar mais o trabalho dessas empresas sem que estejam acessíveis. E para isso vai ter que ter o atestado de acessibilidade. Nós vamos fornecer, em parceria com a Secretaria de Obras, que tem a área de projeto técnico. Eles vão fazer o projeto, vão ajudar na fiscalização. E, quando tiver o laudo, a gente lá fornece o atestado de acessibilidade para que essas empresas possam estar legalizadas e trabalhando de acordo com a lei, cumprindo, né? E obedecendo e aceitando aí os direitos dos deficientes. Muito bem. Acho que é isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade e eu vou estar aí à disposição. Né? Sim. O Balcão de Emprego já é nosso parceiro também. Todos os currículos que chegam lá, a gente manda aí. Temos algumas demandas, como o Serasa, tem algumas empresas que vão lá procurar a gente também. Nós encaminhamos tudo aí para o Balcão de Emprego, para que possa também estar ajudando a cumprir essas cotas aí, e ajudar as pessoas deficientes que precisam da melhor maneira, porque aqui na Secretaria de Emprego e Renda, eles fazem a triagem direitinho, já vê mais ou menos o potencial de cada um e nos ajuda bastante nisso aí. Obrigado, presidente. Muito bem. Então, encerrada essa primeira fase da nossa audiência pública, nós vamos abrir aos vereadores para fazer os seus questionamentos ou considerações. Quero registrar a presença aqui do vereador Sérgio Rocha, do vereador Dimitri, vereador Rodson, vereador Robertinho Mori, vários assessores e assessoras aqui no plenário, demais vereadores. O vereador Roselei apresentou um ofício à presidência justificando a sua ausência, porque tinha um compromisso do mandato, compromisso externo assumido anteriormente, então está justificando a sua ausência. Depois das perguntas ou considerações dos parlamentares, nós abriremos para os questionamentos dos presentes. E também temos aqui em mãos 3 perguntas de um cidadão que encaminhou via e-mail, que nós faremos depois. Primeiro vereador inscrito, por até 3 minutos, se for o suficiente, vereador Robertinho Mori Roda. Obrigado, Miller. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha. Boa tarde, Zé, ex-vereador dessa casa, que sempre lutou, né, por essa causa, e a toda a sua equipe da secretaria. Zé Paulo, estaremos nos reunindo juntamente a comissão, o Paraná, o Rodson, que está aqui presente, para a gente tentar trabalhar em cima de uma proposta que até a gente andou conversando sobre, é o cadastramento de todas as entidades junto à secretaria da pessoa com deficiência, João Miller, até mesmo porque alguma secretaria recebe recurso do município e não é cadastrada a secretaria. Batendo um papo com algumas pessoas, eles entendem
como já era cadastrado com a secretaria da secretária Glazella, da Assistência Social e Cidadania, então eles já estava cadastrado e não procuraram mais. Então, eu acredito que precisa, sim, um empenho do Executivo, juntamente a todas as entidades. Estarei passando agora, em breve, uma lei nesta casa, para que todas as entidades, não na Secretaria da Pessoa com Deficiência, mas todas as secretarias, todas as entidades que recebem recurso do município por emenda parlamentar, que seja cadastrado a sua secretaria, a secretaria pertinente. E uma outra, hoje existe o fundo, uma luta do secretário Zé Paulo, no qual eu parabenizo, a gente vê o empenho, foi um ótimo vereador aqui, um dedicado, e está sendo dedicado lá junto à sua secretaria. Então, seria o recurso, as multas decorrentes de descumprimento do atendimento prioritário, bem como estacionar em vagas reservadas, todas as multas que fosse para o fundo da pessoa com deficiência, direto. Então, eu acho que teria um recurso para poder atender, como falou agora recentemente, ter um recurso para estar comprando cadeiras e um recurso próprio, João Miller. Eu, no início, Zé, eu não sei se o Zé Paulo sabe, eu estou sem estourar o meu tempo, João Miller. Eu sempre entendi que para a cidade de São Carlos seria muito importante uma coordenadoria e não uma secretaria. Isso lá atrás, que eu entendia que era um passo muito avançado, que a gente poderia estar estruturando primeiro uma coordenadoria, mas isso quando existia a coordenadoria de artes e cultura, a coordenadoria do meio ambiente e a do... Cultura. Não é? Orçamento participativo. Então, e que funcionava e tinha dotação orçamentária. Então, eu entendia naquele momento. Hoje não existe a coordenadoria, não existe essa dotação orçamentária e vai direto para a secretaria. E entendo que São Carlos está saindo na frente, é muito importante, são poucos os municípios que têm a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e entendo também que o município, o Poder Executivo, tem mais do que obrigação de estar apoiando. Existe a secretaria, tem que estar apoiando para que dê tudo certo. Parabéns, Zé, viu? Não foi uma pergunta, é uma consideração, e levando essa informação de tão logo estar passando a lei nesta casa. Conte com o nosso gabinete. Um abraço. Vereador Robertinho Mori usou a tribuna por 3 minutos. Zé Paulo quer fazer alguma consideração sobre a fala ou posso abrir para novos questionamentos? Pode abrir depois no final. Tá bom. Eu consulto os demais vereadores, se não tiver nenhum questionamento, eu já posso entrar aqui naquele questionamento que foi encaminhado através de e-mail para a assessoria do vereador Dimitri, que assumiu o compromisso de trazer até essa presidência. Sérgio Rocha, tudo tranquilo? Tudo em ordem? Então, eu preciso ler agora. Eu acho que as três estão interligados, os 3 questionamentos, acho que estão muito... tem tudo a ver com a questão de Libras, né? O nome do cidadão que encaminhou essas perguntas é Renato Mendes. Primeira pergunta, gostaria de saber o que essa secretaria faz para que os estabelecimentos de saúde cumpram a lei de inclusão, visto que não tem profissionais intérpretes de Libras na Santa Casa, postos de saúde, laboratórios e demais estabelecimentos da área, tanto público quanto privado. Então, essa é a primeira pergunta. Ele está questionando a falta de um intérprete de Libras nesses locais, principalmente na área de saúde. A segunda pergunta, sabemos que há um intérprete de Libras lotado nessa secretaria para atender São Carlos toda. Como esse profissional está exercendo 3 funções ao mesmo tempo, diretor, intérprete de Libras e instrutor de Libras? A pessoa está afirmando que o Heber, né? Que o Herbert está exercendo 3 funções e que isso talvez atrapalhe a prestação do serviço público com qualidade. A terceira questão, há crianças que necessitam de professores auxiliar e não estão frequentando a escola por burocracia da Defensoria Pública. O que vocês estão fazendo junto à Secretaria Municipal de Educação para garantir o direito dessas crianças com deficiências em cumprimento à lei brasileira de inclusão, né? Então,
tranquilo? Quer responder? Ou se o Herbert também quiser falar, ele pode usar a palavra também, tá? Eu acho que até ajuda, né? Quer responder? Se quiser responder lá, pode até a tribuna, Herbert. Tudo bem, o Herbert, ele é diretor da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e vai responder os questionamentos formulados pelo Renato Mendes. Bom, sobre a primeira pergunta do Renato, que é sobre a saúde, né? Sobre como que o que nós estamos fazendo em relação à Santa Casa, esses espaços. Na verdade, nós oferecemos o intérprete de Libras, o serviço de interpretação de Libras para esses espaços também. Basta agendar com antecedência, né? E se eu estiver com horário disponível, no caso eu sou intérprete de Libras, se estiver com horário disponível, eu vou interpretar sem qualquer problema. Então, essa pergunta eu acho que está respondida. O Herbert, você me permite? O Zé Paulo disse que vocês, inclusive, têm prestado cursos, né, através da Sim. Secretaria de Isso, Trabalho, exato. Emprego e Renda. Eu gostaria de sugerir que vocês, lá da Secretaria, o secretário principalmente, fizessem um contato, então, direto com o secretário de Saúde e formulassem um curso, né, para a rede. É o nosso plano. Está no plano? Então, É o ótimo, nosso acho que está plano. respondido a primeira pergunta do Renato Mendes. Inclusive, desculpa. Foi claro. Inclusive, sobre os cursos, nós começamos com as secretarias que nos procuraram primeiro, que foi a Secretaria do Pragato, a Secretaria de Trabalho, e o SAAI também se mostrou interessado, por isso que nós começamos com eles. Mas, desde o início, o seu Paulo e eu sempre falamos que a importância da saúde, pela saúde ser tão grande, né? Uhum. Ter tantos atendimentos assim. Tá. Mas é o nosso plano desde o início oferecer esses cursos para a saúde, até para eles ficarem mais independentes do intérprete. Legal. A segunda pergunta, o Renato Mendes está preocupado que você está exercendo 3 funções ao mesmo tempo. Sim. Diretor, o Zé responder essa? Então, vou passar a terceira para ele. Você quer responder a terceira? Microfone aí. A terceira, o Renato Mendes, aí o Zé responde a outra. Não, acho que E as melhor duas ele o secretário responde? responder as duas Então, a segunda, Zé Paulo, ele está preocupado que o diretor de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, ele está com 3 funções na secretaria: intérprete, diretor, intérprete de Libras e instrutor de Libras. Viu, presidente, com relação a isso, isso foi uma acomodação que eu fui obrigado a fazer lá na secretaria. Como eu expliquei ali, que a nossa assistente administrativa pediu exoneração e, na falta de eu procurei por todos os meios conseguir aí na administração a transferência de um assistente administrativo para nós. Eu não consegui de jeito nenhum, não tem, vai ter que esperar o concurso, né, que está sendo feito, para que a gente possa ter um assistente e amenizar a situação do Herbert. Porque nós não temos mais nenhum outro funcionário público de carreira lá na secretaria. Então, o Herbert, ele vai ficar responsável, inclusive pelo nosso caixa pequeno, para poder fazer as pequenas compras. Sem isso, nós não conseguimos tocar a secretaria e tivemos que acertar isso dessa maneira. E ele tem dado conta muito bem da situação e nos ajudado lá. Todo mundo se empenha, a Carla nos ajuda, o seu Américo está lá para fazer a parte de rua, fiscalização e notificações, as coisas que ele pode fazer, ele faz muito bem. Então, foi uma acomodação que eu fiz e nós estamos conseguindo tocar isso muito bem lá, sem nenhum problema. Claro, e nem por isso o Herbert está dizendo, ele deixa de interpretar e tem atendido a todas as demandas. E outra coisa é que nós não podemos, por exemplo, influenciar a empresa privada, a Santa Casa, por exemplo, a maternidade, consultórios aí de médicos, onde a gente tem atendido, eles não podem estar a gente não pode obrigar eles a contratar intérprete de Libras, entendeu? Então nós vamos lá, não a pedido das entidades, porque aí até seria desvio de função, mas a pedido dos surdos cadastrados na secretaria e até mesmo em algumas urgências, mesmo que não seja cadastrado, a gente vai atender. Há poucos dias tivemos aí uma demanda de briga de casal, e é uma dificuldade, já não houve, entra num entreveiro e precisa do intérprete para
E de madrugada, qualquer hora, nós temos que atender. A nossa função, a função do Herbert, é a defesa da pessoa com deficiência. Então, discriminação que acontece, tudo que ele é chamado, nós temos que atender. E graças a Deus, ao nosso empenho, nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo e assim que vier o nosso assistente administrativo, ele vai ficar muito mais tranquilo para trabalhar e talvez a gente vá requerer ainda mais um intérprete para nos ajudar ainda mais. Tá. Só não fazemos assim com tanta urgência, porque na administração pública tudo é um pouquinho demorado, tem que ser feito de acordo com as regras, com as leis. Zé Paulo, a terceira pergunta, não sei se vai responder você ou o Herbert. Há crianças que necessitam de professores auxiliar e não estão frequentando a escola por burocracia da Defensoria Pública. O que vocês estão fazendo junto à Secretaria Municipal de Educação para garantir o direito dessas crianças com deficiências em cumprimento à Lei Brasileira de Inclusão? Presidente, a informação que nós temos da Secretaria é que lá não está tendo esses problemas. Se houver, ou se houvesse, a gente estaria tomando alguma medida. Mas nós sabemos que tem lá, como eu disse na minha fala, os intérpretes de educação em sala de aula, são pessoas formadas em educação especial que trabalham essa situação. Nós não estamos sabendo que existe essa demanda, essa deficiência. Se houver, nós vamos trabalhar junto ao secretário para que possa ser resolvida. Não temos essa informação. Muito bem. Eu consulto agora no plenário se algum dos presentes gostaria de fazer algum questionamento ou consideração. Caso contrário, nós faremos o encerramento da audiência. Tudo tranquilo? Nenhum questionamento? Então, Zé Paulo, 2 minutos para você fazer as considerações finais, se achar necessário. E assim nós encerraremos mais uma audiência pública. Eu apenas gostaria de agradecer essa oportunidade, viu, presidente? É importante que nós possamos estar colocando a nossa secretaria em evidência para que a gente possa, com que a população ela saiba, né, onde está a secretaria, da nossa disposição em ajudar nos seus direitos, e tudo que demanda, né, a pessoa com deficiência, nas suas necessidades com relação a equipamento. Nós trabalhamos bastante a questão aí do Banco do Brasil, também aquela tabela para que os deficientes possam comprar os seus aparelhos, as suas tecnologias assistivas. A compra de veículos, nós trabalhamos também para ajudar no encaminhamento. As empresas que vendem veículos estão sempre em contato com a gente. Então, nós estamos lá trabalhando e dispostos a ajudar. Nós queremos tudo em benefício dos deficientes, porque é uma classe sofrida, que sempre sofreu discriminação e uma série de problemas, e problemas familiares. Nós fazemos lá de tudo para que possam, a bom termo, chegar em breve, né, a uma vida melhor, que eles sejam cidadãos, que eles possam ser profissionais, ter família, como muitos já têm, e poder tocar sua vida como cidadão, né, participar da sociedade, em vez de só dar gasto, só dar problema, também ser útil e ser um profissional, um cidadão normal, como todos. Muito obrigado. Muito bem. Agradecendo a presença do secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, José Paulo Gomes, da sua chefe de gabinete, Carla Campos, dos seus 2 diretores que aqui se encontram, dos vereadores que compareceram, declaro encerrado mais uma audiência pública.